Professora, uma das grandes preocupações que eu vejo quando a gente pesquisa o que os pensadores da atualidade estão falando é ainda as questões voltadas para o entendimento da vida, da melhor forma de viver, da felicidade, da alegria, da longevidade, como eu vi um programa incrível que a senhora participou junto com o Jean Willis, achei maravilhoso aquele programa. E aí eu começo lhe perguntando, estas pautas que estão agora em evidência no pensamento, no campo das humanidades, não são pautas extremamente antigas e que continuam ou voltaram para o palco das discussões? Sim, porque, de fato, a gente tem duas coisas distintas e a gente não sabe que elas são distintas, que são a vida e a civilização. As pautas da civilização, elas se transformam, as da vida não. As pautas da vida, elas são as pautas que dizem respeito ao imutável. São coisas que independem, são coisas, eu brinco, né, uma maneira leve de falar algo que não é leve, de dizer assim, são as coisas que a culpa não é do prefeito, nem do governador, nem do presidente, sabe? Nem de uma grande empresa. Então, por exemplo, a gente morre. O fato da gente morrer independe de qualquer questão. Morre-se, né? Então, a finitude, por exemplo, ela não diz respeito à civilização. Pelo contrário, a civilização ela está o tempo inteiro tentando nos afastar da ideia da finitude. Então, a gente está o tempo todo, por exemplo, comprando. Comprar é pôr para dentro, ou comendo, ou comprando, enchendo a bolsa na hora de sair de um shopping. É a sensação de que a gente está ganhando e não perdendo, porque, de fato, a gente vive uma condição diária de tempo. Eu fiz 61 anos agora em janeiro, e aí eu olho para a história, é chocante quando você fala assim, como 10 anos, como 20 anos? Não, isso tem 40 anos, sabe? Então, são questões que atravessam a humanidade e que, infelizmente, são maltratadas pela civilização, sabe? A gente precisa dar conta das nossas questões trágicas. O que é trágico? É o não merecido. É quando você faz tudo certo e ainda assim dá tudo errado. Então, não é sua culpa. Ah, mas foi culpa do prefeito, do governador, do governante? Nesse caso, não. Nesse caso, foi um acidente, sabe? Não foi a culpa da estrada ruim, nem o carro mal... Não, foi um acidente. Então, essas coisas acontecem. Quando elas acontecem, elas tiram o nosso chão, sabe? E isso desestrutura. E é bom, porque essa desestrutura que a gente ganha nos torna tão pequenos diante da existência, que aí a gente se torna maior, mais preocupado com o bem comum, sabe? Menos ligado ao umbigo. Sim. As redes sociais talvez sejam um problema que a gente não pode esquecer que também possuem um caráter de solução. Mas para mim, pelo menos, elas têm se caracterizado mais por problema do que por solução. E aí eu vejo dentro das redes sociais uma infinidade de sentimentos, uma infinidade de características humanas que estão potencializadas ali nessa espécie de não lugar. E eu queria começar pela primeira questão. O medo. Como é que tu vê o medo nas redes sociais? Esse medo, ele diminuiu porque a pessoa não precisa enfrentar cara a cara? Ou esse medo, ele acabou aumentando pela forma com que se procede ali dentro? Quer dizer, a gente acabou com as redes sociais criando uma via paralela, sabe? Então, a gente criou uma via nova. A rede social não está em continuidade com as relações humanas que a gente tinha aqui fora, porque eu passei por essa transição exatamente na minha idade, né? Exata transição. A metade da minha vida, literalmente, foi com a vida presencial. Até os 30 anos de idade, eu só tinha vida presencial. Então, aqui no Rio de Janeiro, a gente ia no samba, no Baixo Gávea, tinha um lugar certo, onde os jovens estavam, os mais velhos, os artistas, os engenheiros, que a gente chamava, né, as pessoas mais racionais, os lugares físicos, né? E era ali que a gente se relacionava. A rede social, ela criou uma via paralela, é outra coisa. As relações virtuais, elas são outras. Então, por exemplo, a gente não pode dizer que a rede social nos afasta. Não, não nos afasta, nos aproxima. Nos aproxima de um modo quase pernóstico, mas também, eu ia falar uma palavra corporal, promíscuo. Por não ter corpo, a gente acha que pode tudo, sabe? Então vira uma coisa promíscua, as pessoas se metem na vida umas das outras.
e de um jeito, assim, uma invasão, que é uma coisa inacreditável, né? Não só dos influencers, de todo mundo no dia a dia. E aí as coisas, é como se a gente tivesse, é isso que eu tenho estudado, é como se tivesse nascendo um humano novo ali, sabe? A gente tem um grande número de crianças autistas, a gente tem um excesso de diagnósticos, por exemplo, que não são reais, porque diagnóstico vende medicação psiquiátrica, que é um mercado absoluto, absurdo. Então, os diagnósticos vendem mais terapias, mais psiquiatras. Então, tem todo um mercado que produz diagnóstico em excesso, mas não é só isso. Tem, sim, crianças nascendo de um jeito que a gente não está sabendo lidar com elas, entende? E cada vez isso está aparecendo. Então, é como se, na minha pesquisa sobre isso, eu trabalho muito com isso, com inovação, projeção de cenário, sociedade em rede, novas relações de trabalho, sabe? A gente está realmente diante de um novo humano. É como se fosse um novo ser humano. Aí você fala de medo, né? Por exemplo, quem esteve na pandemia com 15 anos, 16 anos, é um ser completamente com dificuldades sociais de convívio. Porque quem entrou na pandemia com 5, todo mundo, que pena das crianças da pandemia, as crianças amaram a pandemia. Crianças de pandemia tiveram os pais diariamente com elas, entende? Sim, Dentro de casa. Criança na pandemia não sofreu. Sofreu um pouco, falta de quintal, de rua, mas quem sofreu foi adolescente. Então você tem uma geração hoje que tem 20 anos, 21, 19, 18, que não aprendeu a ir para a rua quando tinha 14, entendeu? Que é a hora que você está indo para a rua beijando. Então, é como se essas pessoas elas desenvolvessem um tipo de personalidade, sabe? Que ela só é virtual. Aí como é que funciona o medo para ela na virtualidade? Os namoros acontecem virtualmente e às vezes nem tem corpo, sabe? É difícil até da gente comentar, porque a gente comenta o acontecimento depois que ele passa, né? E a gente está Exatamente. Exatamente. Eu passei por uma situação pavorosa na pandemia, porque durante a pandemia eu era diretor escolar. Nossa. Então, foi diretor de colégio privado, com aula 100% online. E eu era, além de diretor, eu era professor do mesmo colégio que eu era diretor. Muito difícil, você não pode imaginar. Muito difícil. E eu percebi essa nova geração com dificuldade de questões óbvias, mas com uma convicção de que é superior aos mais antigos, porque sabe mexer no iPhone. É mais ou menos isso, eu estou fazendo uma figura. É superior, né? Ele é superior nesse sentido, porque o que domina é o iPhone. Então, o conteúdo que esses meninos têm é superior. Eles não são inferiores, não são inferiores. Eles são diferentes e têm potência e capacidades que eu não tenho. Eu trabalho com inovação, com sociedade em rede, eu falo disso o tempo inteiro, mas eu tenho uma dificuldade em lidar que eu não sei, por mais que eu tente, sabe? Meu cérebro ele não foi trabalhado para isso. E olha que eu me esforço. Quem hoje é muito jovem e viveu muito na virtualidade tem competências e habilidades que nós não temos. O que a gente tem que aprender é lidar com as novas pessoas e não julgá-las a partir de valores que não existem mais, né? Então, eu vejo, por exemplo, pessoas da minha idade que estão muito velhas. A gente falou sobre longevidade, né, há pouco tempo. Então, assim, é incrível a velhice de certas pessoas. Eu fico chocada, não tem nem como dizer. Não, porque antigamente, não, porque no meu tempo. Nossa, os jovens na minha época, eu falo, amigo, você que está aqui na minha frente, que é um artista, que na minha idade, que há 20 anos atrás, junto comigo, estava ali protestando, agora está um velho, sabe? Então, não dá para olhar para a juventude e dizer dos defeitos que ela tem, porque ela não tem algo que a gente tinha, porque ela tem muitas coisas que a gente realmente também não tinha.